A Bíblia diz: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. É um salmo que Davi escreve quando ele estava fugindo, em fuga do seu inimigo, Saul. E ele vai peregrinando em várias vilas, aldeias, e ele sente a opressão dos inimigos. Mas ele louva ao Senhor. Ele rende graças a Deus por sua misericórdia e pelos grandes livramentos que Deus deu a ele. Todos os livramentos, Deus o livrou das mãos do inimigo. Vamos louvar o Senhor, vamos orar neste momento. Em primeiro lugar, agradecendo porque Deus cuida de nós, nos confortando com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos louvá-lo por sua misericórdia. Ele é quem nos livra a cada dia, a cada momento. Vamos pedir que Ele nos abençoe. Vamos pedir que Ele fale ao nosso coração nesta hora. Vamos pedir que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus Santo, Deus bendito eternamente. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos congrega mais uma vez ao redor de tua palavra, para te exaltar, para te bendizer, para cantar os teus louvores, para, Deus, buscar a tua face, andar na tua presença e nos confortar, ó Deus, com a tua doce e santa presença, com a tua doce vontade, Senhor. Vontade que é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos nesta hora. Fale aos nossos corações. Quebranta-nos através de tua palavra. Ó Deus, anima a nossa alma, aumenta a nossa fé e dá-nos, ó Deus, um coração contrito e quebrantado em tua presença. Abençoa-nos, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor. Hoje conosco o presbítero Anderson na viola. Amada igreja, boa noite. Isso quer dizer, queridos, que a gente vai cantar hinos, cânticos bem antigos, tá? Certamente muitos aqui não conhecem, alguns vão conhecer, né? Mas são cânticos que alegram muito o nosso coração. Uma das coisas gostosas da gente cantar em comunidade, né? Cantar aqui juntos, porque a alegria, ela contagia. A alegria do Espírito Santo do Senhor, ela é independente da situação que a gente está vivendo. Então, o que a gente quer convidar é que você cante com alegria, que você cante realmente com o coração no Senhor, se alegrando no Senhor, porque Ele é a nossa alegria, e a alegria, ela é um dom do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos cantar? Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Vamos esperar, Álvaro, sem a letra a gente não, nós combinamos. Ainda tem isso, tá, gente? Extremamente dependente ali da nossa tecnologia, mas é muito bacana que a gente tem a letra e nós vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus com muita alegria. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória,
multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria posso então então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Veio ao mundo para ser parte da paz. Ele foi tentado, não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui.
cantar agora, queridos, 3 músicas consecutivas. Chama Leão de Judá, Vem com Josué e Onde Está o Teu Deus. Acho que nós vamos lembrar aí dessas músicas que muito falam o nosso coração e que muito louvam o nosso Deus. Vamos louvar com muita alegria ao Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Novamente é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Soba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Onde está teu Deus? 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 Onde? Teu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração.
Quantos conheciam essa última música? Poucos, né? Pode levantar a mão, Léo. Você é da minha época, Léo. Você conhecia também. Amém, Jesus. É muito gostoso a gente poder louvar ao Senhor. A próxima canção, queridos, nós queremos convidar para você trazer o seu dízimo, a sua oferta. Cantarei teu amor para todo sempre. Você que veio preparado para ofertar ao Senhor, para dizimar ao Senhor, fique muito à vontade em fazer isso neste momento. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela alegria do nosso coração de poder louvar o Senhor. Independente, Deus, da circunstância, Deus, que a nossa vida se encontra. Obrigado, Deus, porque a alegria vem do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. Aceite, Senhor Deus, o nosso louvor. Aceite, Deus, a nossa adoração. Aceite, Senhor Deus, toda a nossa adoração ao Senhor. Os dízimos, ó Deus, as ofertas, ó Deus, que aqui foram colocadas, ó Pai, como demonstração, meu Deus, de confiança, como devolvendo, Deus, parte, Deus, dos 100% que o Senhor nos dá, demonstrando, Deus, que a nossa confiança está no Senhor e não nos nossos recursos. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Deus, de dizimar, de ofertar. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de a gente demonstrar, de podermos, ó Deus, participar, Deus, da Tua obra, da expansão do Teu reino aqui na terra, Senhor Deus, também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, ó Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se sentar, igreja. Queridos, nosso pastor, ele esteve conosco mais cedo, vocês viram ele fazer inclusive a abertura, não é, do culto, mas ele precisou retirar-se porque ele vai fazer amanhã um exame, e ele já começou a preparação desse exame agora às 4 horas da tarde.
Então, ele precisava voltar para casa para continuar a preparação para fazer esse exame amanhã às 7 horas da manhã. Então, por isso que ele não está aqui conosco. Mas pediu para a gente relembrar alguns avisos. Um deles que na semana que vem a gente vai ter o batismo do Rafael, né? Da Isa e da Ana também? Que bom. Melhor ainda, né, gente? 3 batismos na semana que vem. Bênção do Rafael, da Isa, da Ana. E para a gente é um motivo de muita alegria poder vivenciar isso com os nossos amados irmãos. E daqui a 15 dias nós teremos a eleição para presbítero e diáconos da nossa igreja. Então, a igreja já tem orado, hoje o conselho teve a oportunidade de conversar com alguns irmãos que foram indicados, e nós temos orado e colocado diante do Senhor toda essa questão para que Ele direcione realmente aquilo que for da vontade do Senhor, aquilo que estiver, né, na vontade do Senhor para as nossas vidas, ok? Então, nós vamos continuar orando pela eleição, continuar orando e presentes aqui no batismo aí do Rafael, da Isa e da Ana na semana que vem. Quero passar a palavra para o nosso amado irmão seminarista Almeron, que Deus continue derramando muita graça, muita sabedoria no Senhor. Obrigado, meu irmão. Toda vez eu esqueço, meu querido. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Por favor, fique de pé. Eu vou pedir aos nossos queridos irmãos que estão do seu lado para dar um toquinho na vida de vocês. Vou pedir os nossos diáconos para dar aqui uma lembrança. Que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer ter vocês conosco. Os nossos diáconos vão deixar com vocês uma pequena lembrança aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra para a gente, é um prazer para a gente recebê-los aqui neste momento. Podem se assentar. Muito obrigado. Estão no mesmo banco aí, Juninho. O Juninho já os viu ali já. Que Deus abençoe, Marãozinho. Que Deus te abençoe. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 13. Salmo de número 13. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos ainda levar uma prece ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que se revela a nós, porque o Senhor é o Deus que dá-se a conhecer a nós através da tua palavra, Pai. Ó Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Senhor, e aqui, ó Deus, nós temos tudo aquilo que é necessário para obter a salvação, para agradar o teu santo nome, ó Deus, para caminhar em santidade e rumar em segurança ao céu. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Ó Deus, nos abençoe com o teu Santo Espírito agora para iluminar as nossas mentes, ó Deus, para que possamos aprender aqui o que o Senhor tem através desse salmo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Meus irmãos, momentos de melancolia, de tristeza, de raiva e de ira em nossas vidas não são
coisas incomuns, não são momentos incomuns. Por várias vezes passamos isso ao longo da nossa vida. E muitas vezes nós nos sentimos abandonados, sozinhos, nós sentimos que aquele que está contra nós prevalece contra as nossas vidas, e nós nos sentimos num beco sem saída. A opressão que algumas situações da vida infligem sobre nós é muito grande, especialmente sobre a vida do cristão, que, via de regra, anda contra a maioria daquilo que se preceitua no mundo caído. O cristão persegue a santidade, o cristão persegue a glória do Senhor, enquanto o mundo ao nosso redor prega a nossa própria glória, prega o se esbaldar nos pecados. E quando o cristão, a vida do cristão é contrastada com a vida mundana, a vida secular, isso gera revolta, gera perseguição, gera desconfiança da parte daqueles que ainda não são cristãos, né? Não são pios. Mas o fato é que essas crises de depressão, crises de angústias, crises de ira, crises de amargura, vêm à nossa vida. E esse salmo retrata um pouco disso. O livro de Salmo o livro dos Salmos é um livro muito, muito singular na Bíblia, porque, de modo geral, a Bíblia geralmente nos dá o conhecimento de Deus, aquilo que Deus preceitua ao seu povo. Na voz de Deus, Deus falando ao seu povo na primeira pessoa, ali, por exemplo, ordenando os 10 mandamentos, Jesus falando aos seus discípulos, os apóstolos orientando as igrejas. Geralmente, por exemplo, Apocalipse, você tem ali a visão do Senhor Jesus Cristo falando às igrejas. Mas o livro de Salmo é diferente. O livro de Salmo é, sim, um livro inspirado, é palavra de Deus, veio do Senhor a nós, mas é interessante perceber que o livro de Salmo, ele mostra uma perspectiva homem-Deus. O livro de Salmos é uma coletânea de orações em formas de poesia, onde os salmistas, muitas vezes, abrem seu coração a Deus e a nós. E esse salmo, o Salmo de Davi, provavelmente também escrito no mesmo contexto em que o Salmo 54, que lemos na abertura do culto aqui, foi escrito, perseguição de Saul contra Davi, aquelas perseguições implacáveis ali, onde Davi fez de tudo mais um pouco, né? Davi chegou a trabalhar como mercenário para o exército inimigo. Davi chegou a fingir-se de louco perante o rei dos filisteus. Isso tudo para fugir da ira de Saul ali, que queria pegá-lo de todo jeito, porque não concordava em que já tinha perdido o trono para Davi. E nessas fugas constantes de Davi, durante um tempo significativo da sua vida, ele experimentou amargura, ira, desolação. Ele experimentou depressão. Ele experimentou solidão, tristeza. E ele expressa isso aqui e em outros salmos da palavra de Deus. Mas esse salmo também ele nos apresenta a solução para isso tudo. Não que seja fácil. Esse salmo ele se apresenta a nós em 3 movimentos, em 3 atos, aparece aqui. E o primeiro ato desse salmo é justamente o ato da desolação. Se você pegar os 2 primeiros versículos desse salmo, você vai perceber que esse salmo é um salmo extremamente deprimente. Você percebe a angústia de Davi, do salmista,
E a maneira como ele coloca as palavras aqui nos dá a pujança da dor da alma dele. Veja que em 4 momentos, nesses 2 versículos, ele clama: até quando? Até quando? Até quando? E vamos ver aqui os motivos da depressão, dessa desolação do salmista Davi. Primeiramente, logo no primeiro versículo diz assim: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmista, ele se sente esquecido por Deus. Você já se sentiu assim? Às vezes a gente até sente, mas não tem coragem de admitir, né? Ontem eu estava vendo um filme de princesa, e em determinado momento a princesa desastrada pisa no pé de um príncipe lá e tudo, e o príncipe, não foi nada, nem senti, aquela coisa assim, mas sentiu. E isso acontece às vezes na nossa vida. Nós sentimos as dores da vida, nós sentimos como se Deus tivesse esquecido de nós, mas não temos coragem de admitir. Mas o salmista aqui, ele escancara o seu coração, sobretudo a Deus, lembre-se, é uma oração. Sobretudo a Deus, ele escancara o seu coração, escancara o coração a nós, ao seu povo na época, e a nós aqui agora. Senhor, cadê o Senhor? O Senhor esqueceu de mim, eu sou seu filho, Senhor. Você esqueceu de mim. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor na minha vida? Cadê o Senhor? Não era o Senhor que era meu pastor, mesmo se eu passasse no vale da sombra da morte? Cadê o Senhor agora? Eu estou passando no vale da sombra da morte. Tem um exército, o exército real do meu país está atrás de mim, Senhor. Cadê o Senhor? Eu não acho. Ele se sente esquecido por Deus. E é triste essa sensação. É triste esse sentimento de sentir-se abandonado. Mas agora o salmista, ele vai um passo a mais. Até quando ocultarás de mim o rosto? Agora ele percebe que Deus não simplesmente esqueceu dele, mas agora a percepção dele, veja, a percepção dele é de que Deus não simplesmente deixou ele de lado lá, mas racionalmente escolheu não olhar para ele. Veja, até quando ocultarás de mim o rosto? Ele coloca essa ação de ocultar o rosto nas contas do Senhor nosso Deus. O Senhor não somente se esqueceu, às vezes esquecer na hora que lembra, vem cá, meu filho. Mas não, agora o Senhor realmente não quer me atender. Veja que o desespero aumenta no coração do salmista nesse momento. Ele percebe que o Senhor deliberadamente não está o atendendo. Mas veja, isso é sentimento dele. Ele passa de Senhor, peraí, lembra de mim. Agora ele fala, Senhor, o Senhor não está lembrando, o Senhor não está olhando para mim de verdade. E o versículo continua, o versículo 2 diz assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Agora, ele se volta para dentro do coração dele e contempla ali tudo o que está acontecendo na vida dele, toda a tristeza que está acontecendo ao redor dele. Agora, ele se volta para dentro e começa a lamber as suas feridas. Olha só, Senhor, a minha alma está relutando aqui dentro de mim. Você já ficou irado e às vezes não pôde extravasar a ira, e aí o seu coração fica remoendo lá dentro aquilo que, nossa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo outro, se ele vier aqui de novo eu vou falar isso, isso e isso para ele. Coração relutando dentro. Às vezes a gente passa pelos momentos de amargura na nossa vida e o nosso coração fica relutando.
às vezes fica imaginando situações diferentes, às vezes coloca dentro, o nosso coração coloca perante a nossa alma um palco onde nós saímos vencedores de alguma batalha, coisa do tipo, saímos ali vitoriosos, de algum conflito que a gente passa. Agora, ele olha para dentro de si e vê esse coração remoendo as coisas, vê o coração dele relutando, vê a alma dele amargurada, cheia de tristeza, dia após dia, a cada dia, a dor dele não passa, a dor dele é constante, a dor dele não diminui. Por quê? Porque o inimigo, continuando, até quando se erguerá contra mim o inimigo? O inimigo dele continua à espreita. No caso ali, o inimigo dele era Saul, era o exército israelense, exército do qual ele já tinha sido general, mas agora esse exército o persegue. Dia após dia, implacavelmente. Em alguns momentos, a Bíblia nos narra que Saul fazia as campanhas contra os estados, ali, os povos ao lado de Israel, mas assim que acabavam as campanhas, ele voltava para perseguir Davi. Dia após dia, ele era perseguido, dia após dia. O coração dele se lembrava que agora ele era um marginal do povo. Dia após dia, ele via o inimigo se erguendo contra ele. Os cristãos também veem os seus inimigos dia após dia se levantando. Embora nós vivamos num país ainda aberto ao culto público, e onde podemos professar a nossa fé, nós temos um inimigo muito maior. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. O nosso inimigo é Satanás, aquele que era um dos principais anjos diante do Senhor, caído em seu orgulho, e agora tenta ferir a humanidade e tenta ferir o povo de Deus, o povo que dá glórias a Deus. E esse inimigo não descansa. Esse inimigo, ele implacavelmente nos persegue. Esse inimigo implacavelmente tenta produzir em nós tristeza, angústia, dor, ira, para que possamos desfalecer, para que possamos não honrar, não glorificar ao nosso Deus. Esse inimigo é pior do que qualquer inimigo de carne ou sangue. E esse inimigo é um inimigo que, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer, porque ele é mais forte do que nós, mas ele não é mais forte do que aquele que está conosco. Veja então, meus irmãos, que este é o momento de desolação exposto pelo salmista Davi neste salmo. Ele está desolado porque Deus se esqueceu dele. Ele está desolado porque Deus deliberadamente, na perspectiva dele, oculta o rosto dele. Ele está desolado porque o seu coração remói as intrigas, remói a amargura, remói a tristeza no coração. E ele está desolado porque o inimigo dele se levanta perante ele todo dia. E qual a solução? Qual a solução? A solução está nos versículos 3 e 4. Mesmo o salmista tendo essa percepção de que Deus não olha para ele, ele clama ao Senhor. Veja, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Mesmo o salmista vivenciando esse sentimento de que Deus não olha para ele, do fundo do seu coração, ele clama, ele grita, ele faz um apelo a Deus, dizendo,
Atenta para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Responde-me. Senhor, eu estou num beco sem saída, a depressão está grande demais, eu estou triste demais, eu não vejo solução para a minha vida. E a solução, a resposta do salmista para isso não é: eu vou botar fim à minha vida. A resposta do salmista para essa tristeza que ele está sentindo é: eu vou desistir da minha vida. A resposta para a tristeza que o salmista sente é: socorro, Senhor, socorro, olha para mim, atenta para mim. Senhor, eu estou aqui, Senhor. E esta é a solução para a tristeza, para a angústia, para a ira, para qualquer enfermidade da alma que você sente. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Se o primeiro momento era o momento da desolação, agora é o momento da oração, da prece, de clamar ao Senhor. E veja que ele clama por algo muito interessante: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Mas o que é iluminar os olhos? Quando a gente olha para 2 outros salmos que Davi também escreveu, nós entendemos o que era iluminar os olhos. O Salmo 19, versículo 8, a parte B, diz assim: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O Salmo 119, 105 diz, quem sabe de cor? Salmo 119, 105. Lâmpada. O salmista está clamando para que os olhos dele sejam iluminados. Não é para o olho dele ficar brilhando, radiante de alegria, não. É para que ele veja. E como ele vai ver? Ele vai ver a mão do Senhor. Ele vai ver que o Senhor nunca escondeu o rosto dele. Como ele vai ver que o Senhor nunca esqueceu dele? Através da palavra. Tendo os olhos iluminados pela palavra de Deus, ele vê, ele percebe, ele chega à conclusão de que Deus nunca o abandonou, nunca ocultou o rosto dele, e que os inimigos dele, por mais que se levantem todo dia, terão o seu fim decretado. Porque isso é que a palavra de Deus nos diz. De fato, a palavra de Deus mostra que o nosso inimigo se levanta contra nós dia após dia. Mas a palavra de Deus também mostra que o nosso inimigo terá o seu fim. Na verdade, a palavra de Deus mostra que o inimigo já está derrotado. Jesus já pisou a cabeça da serpente. É por isso que o salmista precisa da iluminação da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, o crente pode ter a certeza de que Deus está olhando para ele, que Deus não se esqueceu dele, que Deus está cuidando dele dia após dia, mesmo que a situação seja difícil. Romanos 8, 28 nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente fica só no 8, 28, mas se você olhar para o 29, você vai ver porque ele cuida dos eleitos, para que os eleitos sejam mais parecidos com Cristo. É por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que possamos parecer mais com Cristo. E é por isso que as provações da nossa vida têm a mão de Deus sempre ao nosso lado, porque Ele deixa a gente passar pelas provações, meus irmãos. Para quê? Para que a gente seja mais parecido com Cristo Jesus. E como eu sei disso? Porque a palavra de Deus iluminou os olhos. Porque eu olho para a palavra de Deus. Porque eu vejo na palavra de Deus a solução. E veja que a palavra de Deus, que aquilo que ilumina os olhos, impede o salmista de morrer. Senhor, mostra-me o teu caminho para que eu não morra. Porque a provação é grande, Senhor, e eu estou a ponto de morrer. Mas, Senhor, mostra então a tua palavra.
e me fortalece, Senhor, para que os meus inimigos, versículo 4, não digam que venceu sobre mim. É a palavra do Senhor que dá a vitória ao crente. É a palavra do Senhor que desarma as angústias da nossa vida. É a palavra do Senhor que é a espada, instrumento pelo qual nós vencemos o nosso adversário. Uma vez que o inimigo não diz que ele pode prevalecer e nem se regozijar os adversários, vindo eu a vacilar. Uma vez que o inimigo não diz, não pode dizer isso, o que o salmista acontece então? Versículo 5, o resultado da oração. Primeiro ponto, os versículos 1 e 2, o momento de angústia, o momento da desolação. Segundo ponto, 3 e 4, o momento da oração. Terceiro ponto, o momento da fé, da confiança restabelecida. Versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja que depois o salmista clamar e pedir para que Deus alente o coração dele através da palavra de Deus, para que Deus o livre da morte, das angústias, provocadas pela angústia. O salmista agora ele expressa uma confiança inabalável no Senhor. Se você olhasse para os versículos 1 e 2, e para os versículos 5 e 6, isoladamente, você não diria que era do meu salmo. Porque o salmo muda completamente. O salmista começa expressando o seu lamento e termina louvando ao Senhor. O salmista começa desconfiado de Deus e expressando agora no final a sua mais firme confiança em Deus. Por quê? Porque ele orou, porque ele pediu para a iluminação do Senhor na vida dele. No tocante a mim, confio na tua graça. Veja que agora o salmista percebe que o Senhor age graciosamente na vida dele. O salmista está no meio. Veja, a situação do salmista não mudou. Davi continua perseguido, o exército de Saul todo atrás dele, a situação não mudou, mas a perspectiva dele mudou. E agora ele lembra da graça do Senhor. Ele lembra que a maior salvação Deus já deu a ele. Gente, eu sou do povo de Deus, eu não merecia isso. Graça lá, a definição que todo mundo conhece, graça é favor imerecido. Deus age de maneira que nós não merecemos na nossa vida. Porque, meus irmãos, se Deus agisse conforme nós merecíssemos, essa tribulação aí que você está passando, ou que você já passou na sua vida, era fichinha. Era fichinha. Deus vai agir na vida dos ímpios conforme eles merecem um dia. E vai ser horrível. Vai ser horrível. Qualquer ímpio vai lembrar de qualquer dor que passou aqui e vai preferir 1000 vezes a dor daqui do que a dor que ele vai passar lá. Garanto isso. Porque a palavra de Deus me fala. Mas ele diz, o Senhor age na minha vida com graça. Eu não mereço o que o Senhor faz. E agora ele ordena o coração dele, ele fala para o próprio coração, regozije-se o meu coração na tua salvação. Quer coisa mais cara do que a salvação? Tem uma música que a gente canta, fala assim, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. A gente não sabe, mas a gente sabe quanto foi. A gente sabe o que custou. A gente não sabe o preço de Jesus, mas custou a vida de Jesus. Do mesmo modo que custou a vida de Jesus para mim, custou a vida de Jesus para Davi. Davi olha para frente, lembra das promessas do Senhor, vai vir alguém que vai pisar na cabeça da serpente,
vai vir um profeta como Moisés, é isso que nos diz Deuteronômio, né? E nós temos que ouvi-lo. Vai vir alguém que vai consertar. Aqui Davi ainda não tinha ali a promessa de que seria filho dele, né? Um descendente dele. Isso só acontece quando Davi já é rei. Mas Davi acredita que lá na frente vai vir alguém que vai consertar toda a situação. Nós também acreditamos que veio o Filho do Homem para consertar a situação, de maneira que toda a provação que a gente passa por aqui se transforma em algo leve, em algo momentâneo, porque a nossa perspectiva não deve ser esse tempo. A nossa perspectiva deve ser o tempo futuro, aquilo que está por vir. Nós caminhamos para lá, nós já temos algumas bênçãos da era futura, mas a bênção definitiva vai ser lá. É por isso que o nosso coração tem que se alegrar na salvação. Meu irmão, quando você estiver passando dificuldade, quando você estiver passando por uma tristeza na sua vida, quando você estiver passando por momentos difíceis, lembre-se da salvação. Lembra que você já é salvo. Lembra que Deus já te salvou. E se você ainda não tem essa convicção no coração, meu irmão, ore e clame ao Senhor, para que o Espírito Santo toque no seu coração e te convença da justiça, do pecado e do juízo. Olhe para frente, olhe para o novo céu e a nova terra. E veja, o versículo 6 continua. O salmista no versículo 1 está clamando, Senhor, está chorando. Senhor, Senhor, até quando? Agora o versículo 6, cantarei ao Senhor. E ele usa o nome pactual de Deus aqui, ele usa o nome Yahvé, ou Jeová, Yahweh também, enfim. Ele usa esse nome, esse Deus da aliança, esse Deus que tem um pacto com o salmista, tem feito a ele muito bem. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus tem feito muito bem a todos nós. Quando? Sempre. Sempre. O propósito dele é fazer com que você seja mais parecido com Cristo, conforme já dito. O propósito dele é fazer você se tornar mais santo, mais parecido com a formosura do Filho unigênito dele. E é por isso que ele deixa você atravessar pelas situações difíceis. É por isso que ele deixa você andar pelos vales da sombra da morte. Mas o Senhor continua lá. É o nosso coração que é falho e muitas vezes não percebe a presença do nosso Deus. Mas tenha certeza, Ele está lá e está te fazendo muito bem. Ele faz muito bem a você. Ele está cuidando da sua vida 24 horas por dia. E por isso nós devemos nos alegrar, nós devemos cantar ao Senhor um novo cântico, nós devemos nos dobrar a Ele em alegria, em regozijo, em contentamento. Porque Deus nos dá aquilo que necessitamos para que possamos ser mais parecidos com os filhos de Deus. Concluindo, meus irmãos, esse salmo, ele nos ensina algumas coisas interessantes. O salmista ele está passando por essa dificuldade e ele não oculta isso. Então clame ao Senhor. Você pode falar, Senhor, eu estou sentindo no meu coração que o Senhor não está ouvindo a mim. Senhor, parece que o Senhor não me responde. Senhor, olha como é que o meu coração está bagunçado, olha como é que a alma está triste, Senhor. Senhor, olha só, esse capeta vem mais uma vez me encher a paciência, me torrar a fé, Senhor. Pode falar isso com o Senhor.
Ele ouve. Mas tenha a reação certa. Desabroche o seu coração perante o Senhor, mas clame ao Senhor pela salvação. Esteja sempre com a palavra do Senhor em seu coração, meus irmãos. Porque é a palavra do Senhor que ilumina os nossos olhos e nos percebe ver o Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos sombrios. Confie na graça do Senhor. Lembre-se que você é salvo. Veja o Senhor operando maravilhosamente na sua vida. Lembre-se de que Ele te trata muito bem. E assim, meu irmão, eu acho que a gente consegue sair ou ter outra perspectiva das situações da nossa vida. Espero que esse salmo fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Eu tenho meditado muito nessa semana que passou, né? Meditei muito nesse salmo nessa semana. E eu espero que, nos momentos de dificuldade da minha vida, eu lembre desse salmo e clame ao Senhor. Espero que isso aconteça na sua vida também. Vamos ainda abrir a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Antes de Anderson, tem alguma palavra a mais? Então, 2 Coríntios 13, 13 diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Meu irmão, uma semana abençoada. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor não esconde o rosto de nós. O Senhor não se esquece de nós. Pai, e ainda que o nosso coração esteja em constante tristeza, e ainda que o inimigo constantemente se levante contra nós, ó Pai, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor tem nos feito muito bem. E, ó Deus, a Tua graça e a Tua salvação nos fazem querer cantar louvores ao Senhor, mesmo que estejamos passando por situações complicadas em nossa vida, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ilumina os nossos olhos com a Tua palavra, para que possamos ver as Tuas benesses em nossa vida, Pai. Para que possamos ver o Senhor cuidando de nós dia após dia, com muito mais amor, com muito mais empenho, com muito mais afinco do que o inimigo que se levanta contra nós. Ó Pai, que possamos triunfar, ó Deus, em nossas tribulações. Não para que o nosso nome seja exaltado, ou para que possamos ter paz, mas para que a glória do Senhor seja manifesta, ó Pai. Ó Deus, e que possamos lembrar, ó Deus, que o Senhor quer nos transformar cada vez mais parecidos com Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dê uma boa semana, que a Tua palavra, ó Deus, alente o nosso coração, e que possamos, ó Deus, experimentar da Tua bondade essa semana, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Pela manhã vou tua face contemplar, que alegria é sentir o renovar das tuas misericórdias. No decorrer do dia ter o teu cuidar, tua doce mão,
ensinar, quero te adorar, Senhor. Quero te exaltar, quero te imitar, com meus lábios declarar: Tu és meu Senhor, Tu és meu Senhor. Pela manhã vou tua face contemplar, que alegria é sentir o renovo.